O mal da língua, né, da língua venenosa, tem alguns nomes. E as diversas versões de Bíblias em português fazem o uso de palavras como fofoca, mexerico, maledicência, calúnia e difamação para falar do mal da língua. Provérbios 16, 28 vai dizer que o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Ou seja, a Bíblia diz que existe perversidade no difamador que separa as pessoas. A difamação separa amigos, separa parentes, separa irmãos. Provérbios 26, 20 diz que sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Ou seja, a calúnia é lenha do fogo de brigas. Calúnia gera confusão, né? Sem novidades. Levítico 19, 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Mexericar é atentar contra a vida do outro. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Livrem-se, portanto, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e de toda maledicência. Percebam os companheiros da maledicência: maldade, engano, hipocrisia e inveja. Só mais 2 versículos. Provérbios 11, versículo 13. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. E Provérbios 20, 19. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Ou seja, desde a antiguidade já se sabe que pessoas com esse mal, né, não são confiáveis. É um mal antigo. Né? E saiba que se uma pessoa traz segredos de outros para você, certamente ela vai levar os seus para outros. Né? E eu poderia ficar aqui um bom tempo apenas citando o que textos milenares da Bíblia têm a dizer sobre o mal antigo da humanidade que persiste até os dias de hoje. Mas vamos definir melhor esses termos. O que seria a fofoca? E lembrando que nem toda fofoca é ruim, tá? Nem toda fofoca é destrutiva ou pecaminosa. Tem fofoca que é boa, né? que é construtiva. Só que o nosso assunto de hoje é a fofoca que mata, que fere, que machuca, né? Como é que a gente reconhece, né? Quando é que as nossas conversas passam a ser conversas malignas? Como é que eu sei se o que eu estou dizendo deve ser dito
ou se o que eu estou ouvindo deve ser ouvido e estimulado. Me fala mais. Quando que é errado? Entre pessoas íntimas, que guardam o segredo, tudo bem? Entre marido e mulher, tudo bem? Entre família. Se eu estou contando para o pastor, tudo bem? Ou se eu estou contando no grupo de oração, porque é para orar. Gente, deixa eu trazer aqui um motivo de oração para orar. É errado só se é mentiroso. Se é verdadeiro, não é errado, né? Poxa, é verdade. E a gente percebe então que existe uma neblina que não deixa a gente enxergar bem as coisas. E além dessa neblina que não deixa a gente perceber bem o que seria uma fofoca maligna, para piorar, a Bíblia ainda diz que a gente gosta de uma fofoca. Provérbios 18:8 diz que os mexericos são deliciosos. Como gostamos de saboreá-los. Outra versão vai dizer que as palavras do difamador são como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Olha só que maravilha, como comida fina, deliciosa. E essa nossa carne caída, ela gosta de uma fofoca. O coração da humanidade caída gosta de uma fofoca, gosta de contar e gosta de ouvir fofocas deliciosas. Eu não sei se essas revistas ainda existem, mas na minha época tinha a Tititi. Vocês estão entregando a idade, né? Tinha a Contigo. Quem viveu um pouquinho mais, né? E essas revistas vendiam bem. Por quê? Porque era tudo fofoca. Eles vendiam fofoca. Fuxico Gospel. Vocês estão rindo, vocês sabem o que é isso, né? Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que existe de gospel em fuxico? Mas é que os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de degustar de palavras difamatórias. E para dissipar então essa neblina, né? Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma definição. Uma definição do que seria uma fofoca pecaminosa. E essa definição eu peguei de um pastor norte-americano, o pastor Matthew Mitchell, né, autor de um livro, né, Resisting Gossip, né, não tem ainda em português, Resistindo à Fofoca. E ele traz uma definição que nos serve bem. Né? A fofoca pecaminosa é aquela que revela coisas negativas de uma pessoa, sem que essa pessoa esteja presente, revelado a partir de um coração ruim ou a partir de um sentimento ruim. Repetindo,
a fofoca venenosa que gera morte é aquela que comenta sobre coisas negativas de alguém, criticando, acusando alguém, sem que esse alguém esteja presente, por causa de um coração ruim, de um sentimento ruim. E definindo ainda mais um pouco, tem fofoca, ou mexerico, tem fofoca que é falsa, que é caluniosa, que vai diretamente contra a lei de Deus, o 8º mandamento, que diz: não levantarás falso testemunho, ou a gente também poderia dizer: não falsificarás informações sobre o outro, espalhando calúnias. Mas tem fofoca que é igualmente mortal, mesmo não sendo sobre algo falso ou mentiroso. Mesmo que a fofoca, mesmo que a notícia, a revelação, seja sobre fatos verdadeiros, mas sendo de caráter negativo, também destrói, também mata. Percebam que, sendo falsa ou verdadeira, a fofoca que machuca é maldizente, tem malignidade. Falar mal de alguém é maledicente, E ambas as falas, falsas ou verdadeiras, são falas de um difamador, são falas difamatórias, ou seja, são falas que têm a intenção de difamar, de diminuir ou acabar com a boa fama de alguém, do outro. E por quê? Por que as pessoas fazem isso? Por que a gente fofoca, difama? Por que a gente pratica a maledicência? Por causa do estado dos nossos corações, por causa de sentimentos ruins, por causa de raiva, por causa de inveja, de ciúmes, de rivalidade, de imaturidade, vingança, vaidade, baixa autoestima. E por aí vai. Você já se viu em uma conversa onde a pessoa, talvez mexida, emocionalmente, ela conta coisas para você sobre uma terceira pessoa? E a pessoa falou coisas boas, edificantes? Possivelmente não, Falava como se fosse detentora da verdade? A terceira pessoa estava presente para dar a sua versão da história enquanto a imagem dela estava sendo desconstruída. E no final, como é que ficou o seu coração em relação a essa terceira pessoa? Como ficou no seu coração o conceito sobre essa terceira pessoa? O seu juízo ou julgamento sobre o caráter da terceira pessoa ficou conforme o coração da pessoa que te contou? Agora imaginem um tribunal, onde ali estaria acontecendo um julgamento. Só que ali, além do acusado, só estavam os acusadores. Digamos que ali só estava a promotoria, sem advogado de defesa, e ainda tendo como juiz aqueles que estavam para acusar. Quem é que escaparia de um julgamento como esse?
Por isso vale lembrar de um ditado que tem algo de verdadeiro, né? Que diz que todos os fatos têm 3 versões: a sua, a minha e a verdadeira. Chega a ser cômico, né? Mas tem algo de real. Aqui. Vamos imaginar um outro cenário. Tem uma festa acontecendo, um encontro, né, entre amigos, e uma pessoa diz: gente, eu preciso contar para vocês um babado. E aí quem é? Quem é que se torna o centro das atenções? Quem tem o babado. Quem tem a informação fuxico gospel. E a gente percebe então o ego, a vaidade, né, sendo o estímulo, né, porque a gente quer ser o centro das atenções, a gente quer ter aquilo que os outros desejam. Você fuxico gospel, né? Um outro cenário semelhante, né, alguém fala bem de alguém. Puxa, como a pessoa é bonita, né? Uau, como ele é forte. Como essa pessoa é de Deus, né? E aí vem um comentário, né? Bonita, isso aí sei lá, é plástica, né? Forte, tá tomando bomba. De Deus, não vou nem falar nada. E aí um último cenário, né? A pessoa é traída pelo seu par, e como troco, como ato vingativo, faz o quê? Conta para todo mundo que aquela pessoa não presta. E de novo eu poderia ficar aqui contando casos e casos e casos, né, por um bom tempo, né? Mas por quê? Por que seria errado falar mal de alguém? Eu sei que é bastante óbvio, mas eu tenho aprendido que o óbvio precisa ser falado. Por que é tão errado falar mal de alguém? Eu vou citar uma fala do Dr. Billy Graham, né? Passar adiante uma história maligna sobre outros, difamando o caráter de outras pessoas, arruinando suas reputações por fofocas maldosas. Fofocar é listado na Bíblia como um dos piores de todos os pecados. É um pecado terrível aos olhos de Deus, e Deus diz que essa pessoa é um tolo. É o Billy Graham, tá? Não sou eu. Aliás, é a palavra, vocês já vão ver. Você não pensaria em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca, mas muitas vezes nós assassinamos um caráter, ou tentamos derrubar alguém, ou nos vingar, ou por causa de ciúmes, sussurrando insinuações. Alguém me disse, ou ele fez isso e aquilo. Cometemos assassinato de caráter, pior do que matar um homem com uma pistola ou uma faca. Aquele que espalha mexericos, o difamador, diz a Escritura, é um tolo. Provérbios 10, 18.